Fala, moçada, beleza? Aqui quem tá falando é DJ Rica Requião. Tô acompanhando o meu amigo Gus. A ex-voz. A ex-voz agora personificado, o alemão do meu lado aqui. Oktober, né, cara? Esquece do... Oktober infalível, esse ano aí não foi de novo. Hoje temos dois convidados. É novidade? Não, que teve a Nicole e o Chafa. e o Volmor que valeu por 2. Porque foram das coreanas. Então temos dois convidados hoje, especiais de certa forma, que faz um tempo já que eu conversei com um deles para convidá-los. Convidá-lo, depois eu tive a ideia de convidar outra parte do duo. Então hoje vamos receber aqui, já posso considerar meus amigos, Daniel Milhavaca e Lucas Mello, dois grandes violonistas. Violonista e bandolinista, né? Bandolinista. E bandoleiros também. Também. Bandoleiro tava... Violeiro, bandoleiro. O que você toca lá no do Max é... Bandolim. Ah, tá. Nada a ver com cavaquinho. Não, tem a ver porque são instrumentos primos, né? Bem semelhantes. Assim, eles têm diferenças morfológicas na construção e tudo mais, mas eles trabalham numa região de frequência muito parecida, né? Então quem escuta um bandolim se remete muito ao som do cavaquinho porque tem uma região de frequência parecida. Mas são instrumentos, a maneira de tocar é parecida por causa do tamanho. Sim. São instrumentos de corda, usa palheta, então tem muita semelhança, mas a afinação é diferente, né? A afinação é completamente diferente. O bandolim tem afinação igual do violino. Ah, é? E o cavaquinho tem uma afinação mais parecida com o violão. Mas, tirando isso, realmente são instrumentos, são primos, né? Todos os instrumentos de corda, eles têm uma origem semelhante, né? Vieram do mesmo tataravô. E a gente achando que não teríamos um programa tão... um episódio, aliás, tão técnico quanto do Glauco. Mas menos morfológico aqui. Mas teve o Gabriel também. Ah, não, Gabriel Prado, ele é acordeonista. E como é que é o nome da... Me pergunto. Mas é um acordeão russo. Acordeão russo, e Legal. ele faz a restauração. Fez, realmente, a gente tinha. Fantástico, novo pra caramba, tem uns 21 anos, não me lembro. Daqui de Curitiba? Daqui de Curitiba. Então, pra quem não assistiu, tá lá na... Acho que foi o 9º episódio, se não me engano. Né? Deve ter sido. Então, quem não acompanhou... Então, depois posso colocar o link pro vídeo. Falta tudo, falta propaganda, falta instagramar e toda aquela história, mas enfim. Isso aí tu vai fazer, se não fizer agora, faz pra frente, mas enfim. Cara, mas desde que eu comecei a estudar música, principalmente o bandolim, que eu explico isso, cara. Porque, hoje, antes de vir pra cá, a gente parou num café ali. Quer dizer, antes de eu encontrar o Lucas até, eu tava com o Casey, né? E isso é normal, né? Aí já tinha um senhor na fila assim, é um banjo, né? Porque vê o estojo redondinho assim, né? Então, assim, isso você falou de ser técnico, mas na verdade pra mim já é corriqueiro explicar isso, cara. A diferença do cavaquinho, do bandolim, do banjo, do violão, né? Eu toco outro instrumento então que dá mais confusão ainda, que é o violão tenor. Que aí esse ninguém conhece. Sério? O violão tenor é uma variação... É como se fosse, o formato dele é como se fosse um cavaquinho grande, mas ele tem um nome de violão, mas a afinação é como se fosse um bandolim, uma quinta baixa. É uma confusão, porque se você pegar todos os instrumentos, tem a família, né? Então você tem lá o violino, a viola, o violoncelo, contrabaixo. Aí você tem a flauta contralto, flauta baixo, todos os instrumentos eles vão indo, né? O clarinete, o clarone, o clarinete baixo. Então você tem os instrumentos que vão de acordo com a tessitura, né? Que é do grave para o agudo. E o bandolim também tem, que é o bandolim, a bandola, o bandocello, também tem. No Brasil não tem muito, mas na Itália, por exemplo, tem muito, né? Vários orquestras, o ukulele também, né? Tá vendo alguém? O ukulele já seria uma outra variação, outro instrumento mesmo. Que também tem a família, tem o ukulele com o cavaco, soprano, né? Muito, né? também, né?
Mas esse também tem o soprano, o tenor e tal. Então, o violão tenor seria o equivalente à bandola. Então, tem o bandolim, daí viria um bandolim um pouco mais grave. Então, o violão tenor é como se fosse com relação da nota mais grave para a nota mais aguda. Mas ele tem um formato de violão, né? Então, ele é um pouco menor que o violão, maior que o cavaquinho. Então, o cavaquinho mais ou menos assim, né? O violão seria assim, o tenor fica mais ou menos aqui. Então imagina, cara, mais coisa para explicar. Eu tô acostumado, eu só achei que fosse sax. Sax alto, sax tenor, sax... Então, não sei o que, né? Qual é que são os tipos? também tem só esse Tenor. é o soprano, alto, tenor, barítono. Então, isso que você tá falando porque tem a viola, mas a viola usa De arco, então, a família do violino são os instrumentos de arco, né? Mas isso vem, na verdade, das vozes, né? Da voz humana, né? Essa classificação, né? Começou com a voz mais aguda, tem o soprano, aí tem o contralto, tenor, baixo, vai indo do mais agudo pro mais grave. Não, mas agora você explicou muito mais coisas e estamos num episódio técnico, sim, porra. Mas entendemos, bom, a gente entendeu mais ou menos. Né? Pô, a gente é mais curioso. Né? Não, curioso total. Agora me veio só uma coisa na cabeça. Aquele instrumento, o banjo, tocado no country americano, é o banjo normal. O que você toca, por exemplo, não. Não. Naquele banjo... Não, a gente tem esse banjo, né, americano, mas que a gente vê na música country americana. E a gente tem um banjo no Brasil. O banjo é uma variação do cavaquinho, na verdade. A afinação é igual a um cavaquinho, toque igual ao cavaquinho. O que foi aproveitado é mais a estrutura do instrumento, por isso que dá aquele timbre mais percussivo, né? Ele tem aquele coro, né? Aquele aro de metal, tem um coro ali. Então aquele som do coro dá um som como se fosse um cavaquinho mais encorpado assim, e mais percussivo, né? Então no Brasil, principalmente, não foi inventado, né? No Brasil o banjo, né? Igual tem gente que acha, né? Mas quem introduziu mesmo na música brasileira foi o Almir Neto, né? No grupo Fundo de Quintal. E quem deu a ideia foi o Mussum, né? Você sabe disso, até tem um documentário do Mussum que eles falam isso, assim, que o Mussum que falou isso para o Almir Neto, trouxe acho que um banjo para ele ir fora, uma coisa assim. E o Almir Neto acho que chegou a tocar com Originais também. E aí o Almir é que desenvolveu um jeito de tocar que teve vários seguidores, o Arlindo Cruz, por exemplo. Vários músicos depois começaram a seguir, né? O Fundo de Quintal foi uma inovação importantíssima na música brasileira, no samba, né? Sim. Criaram vários instrumentos de percussão, né? Além do... Mas foram eles que adaptaram isso? No caso do banjo, né? Para ficar na história do banjo, né? O Almir foi quem desenvolveu a forma de tocar e adaptou, porque também o cavaquinho não tem tanto volume de som, então para você tocar acústico, acaba arrebentando muita corda, porque tem que tocar muito forte. Então, quando você tem muito instrumento de percussão, o banjo tem muito som, porque tem aquele coro. Eu não sei se vocês conseguem visualizar esse tipo de banjo que eu tô falando, né? É um banjo um pouquinho menor, não é aquele americano grandão. O americano é como se fosse um violão magro. Só que com a... redondinho, né? Com o coro redondo, também. Cara, eu tenho... É engraçado, eu sou muito de assistir filme. Eu sempre tenho um ator em certos momentos preferido. E tem um filme do Steven Seagal. Pô, cara. O cara que tem... Eu achei que você falou Steve Martin, O Steve Martin toca e é fantástico, cara. Fantástico, vocês sabiam. Steve Martin toca num absurdo. Acho que acabou de ganhar, acho que mais um Grammy, se não me engano. Sério? Eu acho que sim. O cara é muito bom. Eu gosto dele como ator, mas ele como músico, ali você vai conhecendo vários atores que você nem imaginava que tocavam um chocalho. Os caras tocam assim de forma magistral. E tem um desses filmes, se passa meio não sei que estado, mas como se fosse uma cidade bem do interior. E o cara sobe no palco, tem uma bandinha, uma festa da cidade. E tá tocando uma banda country. Pô, e o cara sobe lá e toca. Porra, é muito bacana. Ele diz que toca mesmo. Mesma forma O que trazer o Steven Seagal? que o Steven Seagal que toca. Mata o cara depois. Não, mata uns outros, não aqui não. O cara que deu o banho de Steven foi demais. E assim, o Bruce Willis é um puta no guitarrista. Toca gaita. Hoje não toca mais nada, né, coitado. Porra, até Kenny Reeves toca baixo em banda.
Então, pô, muitos desses atores tocam, acho que talvez fuga pra alguma coisa, mas enfim. A gente tá aqui, eles estão lá e ele tá falando de música brasileira. Ou quase isso. Quem começou a tocar primeiro? Aliás, o aniversário dos dois foi semana passada, meus caras fez. E a tinha dado na terça-feira passada também. Quase no mesmo dia, né? O Lucas 16 e eu 18. Exatamente. Pois é. Quem começou antes? Quem? Olha, eu acho que eu devo ter começado antes porque eu sou mais velho, né, cara? Então, porque assim, a gente tem 2 anos de diferença, né? Eu tenho 42 e o Dani tem 40. Então talvez eu tenha começado a tocar, talvez mais cedo, assim. Eu comecei a fazer aula com 6 anos, assim, minha mãe colocou na escola de música, né? Foi. Mas no universo que a gente tá hoje em dia, essa coisa do choro, da música instrumental, o Dani começou primeiro, porque eu demorei mais para vir pro lance da música, né? Eu tive uma outra vida, outra carreira e tal, né? Então até eu virar músico, eu já tinha mais de 20 anos. Ele trabalhava, aí decidiu ser músico. Decidiu que ele ia só tocar seu. Eu ia pra trabalhar. Mas antes ele trabalhasse, é difícil. Então, pois é. Aí por conta disso, cara, eu cheguei tarde, assim, né? Na verdade, eu lembro do Dani tocando a primeira vez que eu vi essa galera do choro na época, né? Que era aquela coisa do Clube do Choro, do Conservatório, que tava bem em alta e eu não tocava ainda nessa época. Então eu assisti eles lá no Beto Batata, por acaso, assim, fui com os amigos lá. E, pô, curti a vibe dos caras ali, gostei deles tocando e tal, mas eu não tinha nenhum contato com aquele estilo, né? Até então eu tocava assim, mas outras coisas, né? Aqui em Curitiba a gente geralmente ouve rock, né? Metallica, Nirvana, etc e tal. Essa que era a minha cultura musical, era essa. E aí depois de ver esses caras tocando, que daí eu fui me atentar para o negócio da música brasileira. E por sorte que eu tive também um contato em casa, que meus pais gostavam muito, né? Então já tive essa sonoridade já no ouvido desde criança, esse negócio do choro, meu pai ouvia disco de choro e tal. E aí, depois de, sei lá, acho que eu devia ter uns 20 e poucos anos, que aí eu fui começar a estudar choro e violão de 7 cordas e tal. Inclusive, entrei ali no conservatório mesmo. Fui aluno do Tizil, que é o do Trio Quintino, não sei se vocês conhecem ele, super músico aqui de Curitiba. Trio Quintino, fui ver eles no Tio Onca. Eu vi eles algumas vezes. Não, eles são lendários aqui em Curitiba, né? O Trio Quintino, nessa parte de música brasileira, eles foram pioneiros aqui, de certa forma, na nossa geração, né? E aí, a partir desse contato com eles, que daí eu comecei a estudar choro. Então, eu lembro do Daniel nessa época, mas ele já tava assim, pô, já tava estudando, já tava tocando, eu tava só pensando em começar a tocar, né? Aí, bom, passaram-se vários anos, acho que isso faz tipo 15, talvez 20 anos atrás. Acho que uns 20, não, acho que 15 anos atrás. E depois a coisa mudou um pouco, o Clube do Choro não existe mais, os movimentos mudaram um pouco e tal. E a gente tá junto, tocando até hoje, tá tudo mais misturado, né? Eu lembro que naquela época tinha a coisa do pessoal do conservatório, tinha o Clube do Choro, que era liderado pelo João Higashira. Nossa, João Gachira. Então, e os músicos ali era só a galera, porra, fantástica aqui de Curitiba, né? Que era o Dani, o Tizil, o Gabriel Schwartz, o Sérgio Albá, etc. Muitos outros músicos legais. E Vou cortar. fique à O vontade. João Gachira teve um festival, não sei se é o Imi Matsuri, alguma coisa, festival do Japão. Sim, sim. Ele tava se apresentando lá. Aham, ele tem um projeto legal lá, né? Ele vê ele assim. Aliás, deixa anotado o João Gachira. Esqueci o nome, é Sons Nikkei, né? Se não me engano. É bem legal mesmo, cara. Sim. O trabalho dele É, é fabuloso. Pouca gente. muito massa. E super importante, assim, né? As coisas que o João fez aí pra história, principalmente do choro. E aí, bom, depois a coisa se misturou um pouco, né? O pessoal do conservatório, o pessoal da Feirinha do Largo da Ordem, por exemplo, que eram os chorões antigos aqui, o pessoal da velha guarda. A gente levou pra tocar no Armazém, né? Armazém. A gente levou, eu, o Rico e mais outros amigos nossos, a gente meio que Um foi. amigo só. Por favor, ok, tudo bem. Não bati o Bobato Reeves também. O Gilazor, exatamente, o Walter Reese. A gente tava meio que, tinha um armazém do tio do amigo nosso, né? E a gente meio que cuidava da programação musical, né? Então a gente levou o Valmor, o Combo Paranoico, o Experimental Paranoico, é isso, né? Exatamente. E levou o pessoal do choro, então a gente sempre tava tentando trazer, porque
teve uma época, era feijoada e choro, era o clássico. É verdade. E a gente fazia questão de estar trazendo esse povo, né? E até pra, pô, é mais um caminho, mais uma vitrine, né? Aham. Desculpa. Ó. Não, é Vai- isso, cara. E aí, bom, hoje em dia, assim, eu sinceramente vendo assim minha trajetória na música aqui em Curitiba, eu me sinto bem privilegiado, assim, sabe? Porque esses caras que eu via, que eu admirava tanto ali o som deles, depois eu acabei virando super amigo deles e toco com eles e, e eles são os maiores músicos desse estilo que a gente toca aqui, né? Então, por exemplo, o Dani, que eu trabalho bastante, o Sérgio Albá, o Gabriel Schwartz, o Luquinhas Miranda, a Zélia Brandão, Cláudio Menandro, todos músicos fantásticos, solistas incríveis que eu tenho o prazer de trabalhar, assim, eu fico super feliz, assim, que eles também gostam do meu trabalho e tal. Então eu me considero um cara super privilegiado. Hoje eu tô no meio do choro, assim, nossa, não sei nem como que eu vim parar aqui, mano. Foi assim, parece que uma coisa puxou, assim, sabe? Eu gosto de outros estilos assim também, né? Mas aí eu comecei a tocar o negócio dos 7 cordas. A partir daí, mano, tudo que veio pra mim foi tudo relacionado a essa demanda do choro e tal. E samba, né? Mais essa praia. Você citou ali o Beto, né? Volte a gente fala do Beto, né? Tá Uhum. com o Buck the Show que a gente viu com. Ele falou com o Glauco, né? Do Beto Batata, lembra? Ah, sim, sim, sim. Né? E o Beto foi um local, assim, muito fomentador, né? Do Demais, né? Nossa, é boa importantíssimo. música, na verdade, né? Sim. A gente, de certa forma, o que vocês acham, assim? Hoje tem menos espaço, assim. Vamos assim, ser até. Não sei se eu vou ser exagerado, mas para músicas mais, vamos chamar de alternativa. A gente não sabe que é alternativa, né? Mas assim, que não tem tantos espaços dedicados, né? Você tem, né? Profusão aí de sertanejo, outras coisas aí questionáveis, né? É. E aí a música de qualidade, assim, acaba perdendo espaço, né? Ou fica muito restrita a espaços mais, ou sim, acadêmicos ou específicos, né? Eu Você sente falta ou vocês veem vindo ou aparecendo outros espaços? Como é que vocês enxergam isso? Como, né, a visão de músico, assim, e de espaço para expressar o som de vocês? Eu acho que tem espaços como tinha na época do Beto Batata, mas eu acho que igual o Beto, aquele tipo de ambiente, eu acho que não tem hoje em acho que dia, né? é. Com aquela qualidade, assim, né? Acho De que receber a música popular ali, assim. o mais próximo talvez seja o Dom Max, né? É, o Dom Max, com certeza. Mas assim, eu sempre toquei lá no Dom Max, o Paulinho é um cara que tem inclusive super amigo do Beto também, né? O Paulinho tem uma cabeça muito parecida com o Beto, né? Essa ideia de. É muito legal você tocar num lugar onde o dono, né, do bar, no caso, gosta também de música, conhece, né? Sim. Então é muito legal. O Paulinho ali é um super parceiro. Inclusive, quem não conhece, já vou deixar aqui fazer uma propaganda. Porque A gente faz de todo o programa. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. Primeiro, eu acho que fora enfim, do ar, quem vai ser do nosso querido Estúdio Sonido. Mas eu vou contar isso Não, pra mas vocês o dia está aumentando, cara. Tá aumentando? Claro que tá. Opa, Pô, eu não tenho visto. vai pra aumentando. Vixe, depois de hoje vai estourar a beça. E agora você vai abrir para o link que nós vamos colocar o oferecimento do Max. Ele não vai ficar sabor, vai ficar sendo depois só. A Márcia deve ficar mais brava do que ele. Ele vai, talvez, faça coro. A Marcinha vai fazer um coraço. Acessamento, apoio, sei lá. Mas o irmão do Max é mega parceiro. Não, é parceiro sem saber. Mas uma vez eu falei pra ele. Quando o Rui. Na verdade, assim, ele é muito amigo do Paulinho, eu sou amigo do Mauro. Então nós somos amigos dos irmãos, sabe? Ah, do Maurão, aham. Maravilha. E eu, Esses caras são muito massa, né? Esses caras são foda. Cara. Mas um dia eu conto a história pra vocês certinho, pra vocês se entenderem o porquê eu tô todo dia lá. Eu posso falar só que os caras me ajudaram muito. Me ajudaram pra caramba. E vocês também, pô. Vocês também. Então, cara, lá Ano passado, um dia, era um frio do cacete. Terça-feira. Não tinha ninguém na rua. Aí o animal aqui bota uma jaqueta, gorro, 2 meias, cerô, não sei, que eu já tava vestido com isso por causa do frio.
desci só pra ver vocês tocarem. Sentei lá fora, pedi uma cerveja, uma Heinekenzinha, sentei lá fora. Maravilha. Eu via vocês tocando, mas tava ali fora. Tava num momento, não era nem introspectivo. Um momento, eu tenho que inventar uma nova palavra. Porra, tava quase Momento corajoso, eu diria, né? corajoso. Então, assim, o bar é, hoje em dia, muito importante na minha vida. Eu faço questão de fazer propaganda. Faço propaganda de vocês. Quando eu disse pro meu pai que vocês vinham aqui hoje, ele ficou super feliz. Ele já ouviu vocês várias vezes. O do Max passou do... Não dá mais pra chamar de bar, né? Cara, é um espaço cultural ali, né? E deveria ser tombado, cara. Deveria ser tombado pela patrimônio cultural do Curitiba. Que eu acho que eles são, talvez sejam... Tem 28 anos, né? Então eu acho que o bar que sempre fez isso, a mesma coisa. E quantos bares desse vivem até hoje? É, Original não existe mais. O 92 vive, mas o 92, olha, tem um outro objeto ali de... a principal diferença, eu diria assim, acho que né, a gente tava falando do Beto Batata, é também o espaço físico, né? Porque o Paulinho tem uma limitação também de tamanho. Exatamente. Mas ali no Beto, cara, teve na fase final, que ele tinha 3 ambientes. Cara, a gente tocava, às vezes a gente fazia a roda de choro na parte de cima, de um lado na parte de cima, aí nesse mesmo lado embaixo tava rolando um jazz, aí tinha um espaço no meio com as mesas. De Alto da Kisa, né? Não, isso. É Alto da 15. O original é só esse Sim. aí. E ali, do outro lado, tendo um outro show mais introspectivo ali. E aí teve uma dessas, assim, tinha um amigo do Rio, o Rogério. A gente saiu, fizemos um intervalo, deixou o pessoal continuar tocando, a gente saiu um pouquinho, fomos na frente do bar ali, a gente olhou assim, não, parece um negócio de maluco isso aqui, cara, parece um hospício, porque quem via do lado de fora, tava assim, rolando uma mistura de 3 sons, e era uma coisa de doido, né? Mas quando você entrava ali, pô, se você tivesse em cada ambiente, você ouvia bem o som e era, cara, era uma maravilha você ver ali, né, tantas tribos ali, né, galera do jazz com a galera do choro, com a galera que tava ali também só para conversar e nem todo mundo tava ali para ouvir música, né? Então, o bar tem essa coisa, né? Às vezes você tá tocando ali, você dá sorte de ter um público ali super interessado. O Glauco falou E às vezes não, né? O Glauco falou exatamente disso. Ele falou assim, o que é? Não, o cara aí tá conversando, termina a música, toca pra caralho. Foi, Nossa, isso aí a gente já tá acostumado. Mas é interessante, eu gosto sempre de ficar reparando, assim, quando a gente toca, às vezes a gente tá tocando ali, e às vezes a gente comenta, por exemplo, toca uma música qualquer lá, e eu fico meio observando, as pessoas estão conversando e elas começam a curtir aquela música. Mesmo conversando, eu fico sempre observando, eu falo, Sim. tem certas músicas que pega, cara, que eu falo, caramba, essa música... tem músicas que a gente fala, cara, se tocar essa música aqui, nem tá conversando, parece que não tá nem aí, mas alguém, aí você vê que alguém daqui a pouco começa a prestar atenção. E outra coisa interessante, às vezes você tá ali tocando, tá uma confusão do caramba, mas tem uma mesa que tá ali curtindo muito, e chega no final, veio falar, tal. Então tem essa coisa, né? Quando eu decidi ser músico, eu não queria viver de tocar em bar. Tenho isso até hoje, assim, de só fazer isso, entendeu? Não tenho nada contra quem faz, não. Tem um monte de amigo que gosta disso pra caramba. Eu gosto de tocar, mas eu sempre tive essa coisa, assim, sabe, de não depender do bar 100%, assim, só, né? Então, quando eu vou tocar no bar, eu sempre fico... Até pra não se frustrar muito, assim, até com música. Com certeza. É um tipo de ambiente, assim, que, como eu disse, tem vezes que é muito legal. Tá sujeito a várias frustrações, né? Tá sujeito a muitas frustrações. Tá. Pra caramba. Eu queria, então, agora, o Lucas contou um pouquinho, né, do passado. Agora vamos rebobinar um pouquinho para tu, assim, como é que veio lá a tua formação de músico? Teve a questão, assim, ambiente familiar, como é que foi essa construção daí tua, assim, até chegar hoje, tocando o que você toca, né, os instrumentos que você toca? Cara, foi diferente do Lucas, porque na minha família não tinha ninguém que ficava muito ouvindo música. Da minha mãe eu ouvia um pouco de rádio, assim, mas não tinha uma coisa assim de comprar disco, de botar um disco. Não tinha, nunca teve essa coisa de parar pra ouvir música, assim, não lembro de... Eu lembro do meu pai botando todo dia de manhã um disco, acordava a galera com música.
Mas ele botava e ficava ouvindo, curtindo. Ficava ouvindo e se preparando pra ir trabalhar. Assim. Então eu não tenho essa memória, cara. Isso é uma coisa engraçada. Eu não tenho essa memória, assim, de ter sido influenciado, né, pelos meus pais ou por alguém de ouvir uma certa música. O que eu, assim, a primeira influência musical, mesmo quando eu tava, assim, sei lá, devia ter uns 8 anos, mais ou menos, acho que entre 8 e 10. Foi quando... cara, é só ver que ano que o Racionais lançou aquele primeiro álbum deles. Acho que Primeiro do Racionais. mesmo dos anos 90, será? Não lembro. Pode ser. É só ver ali, porque quando eles lançaram aquele primeiro, que é aquela capa preta, assim, tem um Presidiários. Aquele álbum, eu sou de São Paulo, né? Lá do Jaçanã, da zona norte de São Paulo. Então, quando foi lançado aquilo, cara, eu não sei se já no Brasil já era, mas ali era, cara, estourou, assim, entre os meus amigos, assim, na escola e tal. Se ouvia muito Racionais, falava muito Racionais. E também, mais ou menos na mesma época, o Gabriel Pensador lançou o primeiro álbum dele. Tá, então foi 90 e 92, 94? Eu devia ter isso aí, então, 8, 10 anos. Isso, 93. Eu sou de 84, devia ter aí, pouco menos de 10 anos. E aí coincidiu, então, aí como os amigos ouviam rap, eu comecei a ouvir Racionais, do Gabriel Pensador, assim, eu lembro de ouvir isso. Que foi a época também, veio, estourou, puta, Rage Against, Body Count, Ice-T, Ice Cube, veio todo esse povo junto, né? Chegou no Brasil, né? E sim, chegou no Brasil essa... Mas eu pulei, por exemplo, a fase do rock. Não tive isso aí na adolescência, porque com 12 anos eu ganhei um cavaquinho, aí comecei a ouvir samba, também por influência de amigos. Mas por que o cavaquinho, assim, foi do Cara, nada? a minha mãe disse que eu pedi um cavaquinho pra ela em algum momento. Eu não me lembro de ter pedido, não me lembro de uma motivação também. Cara, crianças, eu devo ter visto. Só uma coisa, realmente, Raio-X Brasil, 93. Porra, 93. o cara acertou em cheio. O Pensador, cara, eu me lembro de época de colégio. É isso aí, eu tinha 7, 8 anos, isso. Eu tava em segundo, primeiro, eu tava entrando no faculdade, certo? Tipo, a fase já começar a sair com a galera. E no mesmo ano, daí começou a TV, o Loura Burra. Eu nunca gostei de Racionais. Mas daí do Gabriel, Loura Burra. Cara, tinha uma que era, Matei o Presidente, Exatamente. Fernando Collor, bom pra caramba. Vamos ver isso aqui. Cara, eu sei que eu comecei a ouvir isso aí. Aí, cara, lançaram uma coletânea depois chamada Rap Brasil, que também estourou, assim, cara. Eu gostava daquela ali. Não, mas é engraçado, né, cara? Falando assim, tipo, de uma aproximação forte do rap, do hip hop, pô, bem de subúrbio, né, de periferia. Hip hop, eu nem ouvia falar, ninguém falava muito de hip hop exatamente. E daí, de rap. Daí tu cai um cavaquinho na tua mão, cara. Coisa doida. Então, mas isso aí é a falta de referência mesmo. Daí eu ganhei esse cavaquinho de presente de aniversário quando eu fiz 12 anos. Aí minha mãe me botou numa escola de música, mas eu lembro de chegar na escola, cara, eu não conhecia música, não sabia nada. Eu cheguei lá, o que me passaram, eu fiz. Né? Dá pra tocar Racionais? Aí a primeira, não, então, aí, só que assim, eu ouvia, mas não era uma coisa, entendeu? Não tinha uma... Eu gostava de ouvir, mas, cara, não passava mais nem de longe a ideia de ser músico, de tocar alguma coisa. Quando eu comecei a fazer aula de cavaquinho, eu não tinha assim, uma fissura com o rap, sabe? Eu ouvia, mas assim, era uma coisa bem corriqueira. Assim. Aí quando eu comecei a fazer aula de cavaquinho, que eu fui conhecendo, aí coincidiu na década de 90 de começar a estourar aquelas bandas de pagode. Em São Paulo era muito, cara. Se ligava a TV, tinha 10 grupos por dia. Então assim, era a referência mais rápida, né? Que eu tinha mais fácil, né? Aliás, o Legião. Pra ver um cavaquinho. Isso aí. Então, eu pulei essa fase total. Passado, de certa forma. Não, do Molejão ele falou. De Legião. De Molejão, o cara pegou totalmente agora. O cara sabia todos os... Nessa minha pipoca. Caiu pro show deles em Recife. Do Molejão ou do Legião? Do Molejão. Ah, do Molejão. Depois daquele, no show do Legião, teve um problema, não sei aonde, eles pararam de fazer show, toda aquela pataquada lá. Mas do Molejo, eu tava em Recife, o ano era 90, acho que 93 para 94. Daí meus primos, vai ter show do Molejo, vai ter show do Molejo. Eu falei, vamos lá, né, cara?
Já que estamos aqui, pô, tem injeção na testa. Olha, foi uma das vezes que eu mais me diverti na história do universo. É divertido, né? Se um... carambola... Eu toquei muito na bola, sério. Toquei, se é o carambola... É o carambola. onde... Pegou fogo, né? Exatamente. Toquei bastante ali, cara. como é que... Tinha um outro lugar onde eu apareci, não era nem o antiga Coleção Melão. Tinha aquele troço que era lá na Westfalen, lá embaixo, depois Sim. da Honda. Que mudou de nome várias vezes, assim. Eu lembro do Moinho, né? Uma época não era o tal do Moinho lá? Isso, Moinho. São Roque. Talvez fosse. Mas isso foi uma das. Usou várias, né? Lá, eu assisti o show do Living Color. Foi lá? O show do Living Color foi lá. Doce de molejo pra Living Color. Rapaz, cara, é eclético. Sacrilégio, já era. Não, mas eu nunca tive nada. Aliás, tem música, eu sou DJ, né, cara? Então eu preciso tocarias. Desculpe, Anderson. Falecido Anderson, coitado. Aqui tem umas predileções musicais e... Sim, mano. Normal. Isso aí, né? Então, mas saindo dessa história de molejo, de hip hop, que não é uma palavra que eu odeio, pra mim a música é rap, não hip hop. Eu posso estar, quer dizer, eu acho que eu tô bem errado, mas eu comecei a ouvir rap em 95, quando eu comprei o meu primeiro CD do Tupac, que cantou do Tupac e Cypress Hill. Se eu não me engano, aquela viagem... Não, foi em 97, eu comprei do... Enfim, os outros rappers lá, agora o R&G, lembrei. Comprei 2 do R&G, só tinham 2 músicas diferentes, o resto do disco era igual. Música, tipo, torrei dinheiro à toa. Mas eu tenho essas nomenclaturas, assim, me incomodam um pouco. O rap é o movimento, né? Que é música... Rhythm and Poetry. Dança. Dança e grafite. Grafite. Pelo menos era isso, a origem é essa. Exatamente. E o hip hop era o nome da música que eles tocavam. Porra, você me incomoda até hoje. Se eu não me engano, você, Daniel, me falou ou foi você, Lucas, que vieram do rock and roll. Eu tive essa cultura musical antes de ter a coisa da música brasileira, né? Que dizem que acontece muito no Brasil, assim, né? O pessoal vai descobrir a música brasileira depois que entra na faculdade, por exemplo. Tom Jobim, Sivuca, por exemplo, são nomes que às vezes você nunca nem ouviu falar, né? E hoje em dia, pois talvez seja até pior, né? Mas na minha época de colégio aqui, eu estudava no Sion aqui, bem tradicional aqui de Curitiba. Cara, era Iron Maiden, sabe, essa praia. E daí eu ouvia, mas eu também não era músico nessa época. Eu tocava um violãozinho, curtia, rolava até um Legião, rolava às vezes. Mas depois, cara... Tava as meninas já, né? Não sei, cara, não lembro, faz tempo já isso aí. Começou a pipocar minha pé. Nome já pipoca minha pé. Mas tive toda essa fase no colégio aí, né? Então só depois ali que, como eu falei, ali no Beto Batata ali, né? Que eu fui ter esse contato. Eu fui uma vez só no Beto Batata. Você vê a importância do Beto Batata, né, cara? Se ele não tivesse feito aquele movimento, eu talvez nem seria músico, nem teria esse contato com a música, né? Eu comecei a compor mesmo por causa do Beto Batata também. Uhum. Olha a importância dele. Sim. Compõe também. Eu queria voltar um pouquinho, que a gente tem molejo, Living Color e tudo. Legião. Mas aí tu parou na tua história do Cavaquinho. Cavaquinho. Boa. Só queria retomar isso. Então, aí comecei a fazer aula e aí rapidamente já tinha, como tava essa efervescência, né, do pagode, assim, já tinha uns amigos, assim, pô, vamos montar um grupo e tal, e aí precisava de um cavaquinho, me convidaram. Aí eu entrei e, assim, eu sempre fui fui muito passional, assim, com as coisas. E fui com outras coisas na vida também, mas daí a música não foi diferente. Aí eu entrei comecei a estudar o cavaquinho levando muito a sério mesmo, né? E aí estudava bastante. Aí aprendi muito esse repertório, assim, né? Dessa época, assim. E aí comecei a tocar com essa galera, e aí, mas desde o início eu já ia vendo, assim, que a maioria queria só a farra do negócio.
E aquilo já para mim, já de algum jeito, por mais que eu não pensasse em ser músico, mas eu já estava querendo fazer direito ali, tal, estudando, e aí eu acabei que, quando você tá num lugar assim, você acaba sem querer, você vai achando a tua galera, né? E aí daí dessa galera que eu comecei, daqui a pouco já me chamaram para um outro grupo, me chamaram para outro, não sei o que, eu fui indo até que chegou uma hora que eu tava com uma galera mais profissional, entre aspas, assim. Mas Foi ninguém compor, muito músico. era tudo música Não, não, era muito cover. até o momento tudo cover. E aí descobri o Fundo de Quintal, aí já comecei a ouvir mais um samba mais antigo, Aí é legal, hein? que ainda não conhecia ainda, demorei um pouco. Daí aí me mudei para Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, eu já tinha ouvido um pouco de Choro, já tinha ganhado assim, uns 2 discos de presente, já ouvi um pouco de Choro, tocava uma coisinha ou outra, mas o meu negócio era samba. Cara, o que que... Cara, o primeiro choro que eu aprendi é o choro do Valdir Azevedo, chamado Pedacinhos do Céu, que é um clássico. Tocava Brasileirinho, tocava Odeon, tocava uns 4, 5 chorinhos, assim, no cavaquinho. Os standards, assim, né? Acho que não mais que uns 4, 5. Mas o meu negócio era acompanhar e tocar samba. E fazia as introduções, sabia tudo de cor, e tocava isso. Quando eu me mudei para Curitiba, eu fiquei ali mais ou menos uns 6 meses, assim, que eu não conhecia ninguém, demorou, até que no colégio, aí eu fui para um conservatório, me inscrevi no conservatório, já comecei a conhecer umas pessoas, eu conheci um amigo no colégio que me levou para assistir um chorinho que tinha lá no Parque Barigui. Aí, porra, eu fiquei doido, cara. Daí eu comecei a ir lá todo sábado assistir os caras tocando, que era o grupo Simplicidade. E aí comecei a assistir eles, daí eu já fui. Aí, pô, já fui ficando mais velho, aí eu já tava querendo me envolver com a galera mais profissional mesmo, né? E aos poucos já fui ficando com mais vontade ali de me aperfeiçoar, né? Aí fui pro conservatório, aí descobri o bandolim através do Julião, que é um grande cavaquinista aqui da cidade, que na época tocava bandolim pra caramba. Julião, né? Julião Boêmio. Ele tocava, era só que faltava também, tinha... Tocava também, eu toquei também lá, o Julião, com certeza era só Tocar né? Foi um espaço interessante. Sim. Foi, ó, Só que faltava era animal. era legal. Acho que o Beto tinha um envolvimento ali também. Você foi um lugar muito bacana. É. Eu disse mais lá. Alguns shows. Sim. Pois é. Aí, cara, pra encurtar, aí quando descobri o choro, cara, eu descobri o bandolim, eu já descobri o choro, mas quando eu descobri o bandolim, daí eu me dediquei mais pro choro. Aí eu já tava com 18 anos. Aí virou o caminho sem volta mesmo. Aí comecei a estudar mesmo. E aí o Beto, eu lembro que ele teve sempre dia 23 de abril, a gente comemora o aniversário do Pixinguinha e o Dia Nacional do Choro. E teve, no dia 23 de abril de 2003, isso aí. Eu tinha acabado de... Eu comecei a tocar... Eu ganhei também um bandolim em janeiro de 2003. Aí comecei a estudar mais o choro. Isso foi em janeiro que eu peguei o bandolim. Aí em abril teve um festival lá no Beto Batata, o primeiro, que dele fazia, em vez de ele pagar um cachê pra galera, ele dava lá R$500 de prêmio, mais ou menos isso, não lembro exatamente, e fazia um concurso, assim, um festival. Todo mundo ia lá, levava uma composição, um choro, tocava, o público votava. O festival tá assim. Um festival. Era isso. E quem ganhasse levava os 500 pratas lá. Aí eu fui assistir o primeiro, pô, fiquei doido com aquilo, cara. Eu queria participar, queria estar ali no meio. Daí eu falei, nossa, cara, vi a galera compor os choros da galera, adorei as músicas, falei, pô, aquilo ali foi um divisor pra mim, assim. Aí no mês seguinte eu falei, pô, eu quero participar, cara, eu vou fazer um choro pra entrar aí nesse negócio. Aí fiz uma música, levei, ganhei o segundo, já ganhei. Aí no terceiro eu ganhei de novo. Aí levei, aí me empolguei, comecei a compor sem parar, cara. Comecei a compor. E aí aí eu acabei me envolvendo com a galera e entrei ali pro grupo. Não era um grupo oficial, mas acabava sendo um grupo que eram as pessoas que mais iam. Né? Em nenhum momento alguém falou, somos um grupo, mas era assim, quem tava ali todo sábado acabou virando o que se chamou de Clube do Choro. Um coletivo, né? Como dizem hoje em dia. É um coletivo, mas era um coletivo assim que realmente ninguém me convidou, por exemplo, venha fazer parte.
né? Não era nisso. Fazer orgânico, assim. Não sei se teve alguém que foi convidado, mas pelo menos pra mim. Eu tava lá, eu comecei toda semana, daqui a pouco eu tava ali, né? E aí a gente tinha essas... Quem tava sempre, acabou que eram 9 que estavam sempre. Então, todo mês a gente levava uma música inédita. Então, essa era meio que a obrigação, entre aspas, né? Então, a gente tava ali todo mês levando uma música nova. Isso durou uns 4, 5 anos, acho que uns 4 no máximo. E, cara, então, assim, se não fosse esse festival, talvez eu tivesse vindo a compor, mas ali, cara, foi um negócio que me instigou muito. Fez a diferença, né? É, cara, foi muito legal, porque você compunha, via a galera compondo. E assim, eu levava um choro, aí chamava o Lucas pra tocar a minha música, apresentá-la pra galera, daí ele pedia pra eu tocar dele, aí um tocava a música do outro. Então a gente também ia se aperfeiçoando. Isso de você ir observando um compor, como que o outro compunha, cada um tinha o seu estilo. Cara, foi uma escola de música aquilo ali, né? Então, pô, pra mim foi, cara, foi fundamental isso assim. Pra mim, pra minha formação, isso aí foi uma importância maravilhosa e, pô, é uma pena que não tem mais. Depois a gente até tentou reativar, acabou não dando certo. Mas é um negócio que ainda, poxa, eu gostaria muito que voltasse a ter, assim, é uma coisa muito... Eu não cheguei a pegar essa época aí, né? Interessante. Eu assisti a galera numa vez, e aí ali que eu fui atrás de estudar o choro e tal. Mas também, pra mim, teve uma importância grande também, cara, de ter tido um contato ali, né? Não, e tinha uma coisa assim, pô, tá chegando o festival, pô, não fiz a música ainda. Pô, você fez a música? Não fiz, pô. Então tá, todo mundo assim, pô, fiz aqui, já mandava pro outro aí, ficava estudando, a gente se encontrava um pouco antes pra aprender a música. Cara, era muito legal. Eu incentivar o outro, né? Bacana isso. Isso é o melhor, eu acho. E o show tem uma coisa de você fazer a música dedicada pro amigo, é muito comum. É mesmo. Inclusive o nome das músicas, né? Então, às vezes você queria fazer uma música pra alguém, você queria sacanear ou fazer uma música difícil pro cara ter que ralar, ou fazia uma música pegando alguma história em comum, né? Uma vez eu e o Julião, a gente tava... O Julião com o Opalão que ele tinha, assim, antigo. E aí o limpador parou de funcionar do carro. Tava chovendo, né? Aí ele, pô, peraí, paramos num lugar lá, ele, pô, se esfregar uma batata aqui, ó, esfregar uma batata aqui no vidro, que é a água da batata, assim, eu falei, que 7-1. Isso que é verdade. Aí eu falei, mas, pô, aí virou a história, né, cara? Daí eu fiz uma batata no para-brisa, fiz uma música pra ele. Então tinha muito isso aí, né? Tem um outro amigo nosso capoeirista lá que falou que pra ele jogar capoeira não ficar suando, ele passava limão no sovaco. Aí o Julião fez o limão nos sovacos. Então o choro tem essa brincadeira também, né? Então a gente, às vezes para homenagear, às vezes você quer fazer uma homenagem, né, para um professor e tal, e às vezes você quer sacanear também. Então tinha também essa brincadeira. Teve a fase das performances lá também. Teve várias fases. Imagina, Você Julião. fazer uma música, você ia fazer uma performance para apresentar a música. Era sensacional. E também tinha os músicos de fora, que sempre que tinha algum músico passeando aí pela cidade, e coincidia de ser na época do festival, a gente levava pra lá. Então, cara, era uma fase importantíssima. Só o sovaco, cara. Tinha uma pessoa lá que estudava comigo, engenharia, né? Eles montaram naquela época, bem nessa época aí, montaram a Bandido Pagode também. Uma vez, e daí a galera começou a chamar assim, vai ter um churrasco aqui, venha tocar. Daí, como é que eu dou o nome da banda pra vocês? Pô, sei lá, né? Sei lá. Aí um falou assim, Sovaco de Cobra. Pô, Sovaco de Cobra tem um bar famosíssimo no Rio de Janeiro, chamava Sovaco de Cobra. Inclusive um bar importantíssimo pro choro. Famosíssimo. Lá na Penha, lá no Rio de Janeiro. É um bar histórico lá, não tem mais, E eu sei que o Rio, muito fortíssimo ainda em choro, né? Como é que vocês enxergam isso hoje no Brasil, assim? É uma coisa muito concentrada, assim? Qual é o cenário aqui do Sul, Curitiba? O Rio ainda acho que ainda só lá de choro, o Rio tá muito associado, né? O choro é uma música que está espalhada no mundo já, cara. É mesmo? A gente já teve a oportunidade de tocar. E ele é mesmo, pode dizer que é 100% brasileiro? Sim, pode, totalmente. Porque assim,
nenhuma música é inventada, né? Toda música, toda cultura é resultado de um processo, né? Sim. E o choro, ele nasceu de uma mistura de uma música que vinha da Europa para o Brasil, né? Isso no final do século XIX, né? Por volta de 1840, 1845, é quando se diz que chegou a polca, que a polca era uma dança que era de sucesso na Europa. Quando chegou aqui no Brasil, ela se misturou com a música que a gente já tinha, não com a música, mas com outras referências que a gente tinha aqui no Brasil, principalmente das músicas de matriz africana. Então, dessa mistura, né, nasce uma música que tem as características da música europeia, as características formais, eu quero dizer assim, a estrutura, a melodia, a harmonia e tal, mas com essa rítmica da música de matriz africana, né, relacionada principalmente ao candomblé, né? Então, esses ritmos todos. Então, isso aí que deu origem ao que a gente chama hoje de choro, o que a gente chama de samba e todos os outros ritmos, né, que a gente tem no Brasil, que é um caldeirão de ritmos, né? Então, essa mistura se deu no Brasil, por isso que a gente diz que é uma música genuinamente brasileira, né? A primeira música, né? O primeiro gênero brasileiro. A primeira música que foi realmente forjada aqui no Brasil, que a gente pode dizer que é. E o samba é uma coisa que veio bem depois. Eu ia perguntar. E, inclusive, o samba, a palavra samba é muito recente, né? Então, você pega, ó, tô falando do final do século XIX. O samba mesmo, até ali na época do Ismael Silva, ali na década de 20, 30, década de 30, quando começam as escolas de samba a se organizar, acho que em 1929, né? A primeira escola de samba, se não me engano. Década de 30, ainda tem uma discussão entre o que é samba e o que é machixe. Então ainda é muito recente. Né? O jongo também, não tinha alguma coisa assim? Tá, né? O jongo tem um outro ritmo, também uma outra clave rítmica, mas o samba mesmo, ele vem de uma estrutura que foi se transformando com o movimento das escolas de samba, ele passou a ser tocado de um jeito um pouco diferente, outros instrumentos foram introduzidos, como o surdo, por exemplo. Então, ele tem uma mudança e daí começa a se dar nome às coisas, assim, o que vai ser chamado de samba, o que vai ser... Pô, você pega lá Pelo Telefone, que eles dizem que é o primeiro samba gravado, bicho, 1919, acho que era, né? 1917. Acho que é 17, 1917. Quando foi gravada a primeira vez, eles chamavam de batuque, de tango. A palavra tango foi usada no Brasil antes de ser usada para designar a música argentina. É mesmo? Primeiro no Brasil. O tango se chamava, na verdade, falavam tango brasileiro. Né? Então tem partituras... Lá era da milongas, né? Milonga. A milonga também. Agora, eu não sei lá como é que era. Aqui no Brasil a gente usava tango, batuque, outras palavras que... Menos samba. Uhum. Samba ainda não se chamava. O choro era uma palavra para chamar o grupo que ia se apresentar, não necessariamente o tipo de música, né? Então, depois com o tempo, né, essas foi consolidando, né? Você sabe a história do porquê choro, não? Cara, não existe assim um marco. Uma definição exata. Alguns pesquisadores dizem que choro é a maneira chorosa de se interpretar. Outros dizem que choro era o nome do grupo, né? Vai ter o choro lá, é o grupo. Era um tipo de grupo que se apresentava. Que tocava aquela música, aquele som específico. Outra coisa era o evento em si. Vai ter um choro lá na casa do fulano. Como dizem assim, vai ter pagode. Vai ter um pagode, vai ter uma festa, vai ter um forró. Mas o forró necessariamente não é a música que está sendo tocada, né? Você vai tocar shot baiano, mas o forró seria uma coisa mais genérica, né? Como o pagode, como o samba. Depois esses termos eles vão ganhando outra conotação, sim, né? Sim. Vai virando uma outra coisa, né? Mas que nem o hip hop, por exemplo, é exatamente a música, é uma palavra mais genérica para aquela cultura, né? Para outras coisas que estão envolvidas, né? Então, assim, cara, de tudo que eu li até hoje não existe assim, choro vem daqui, não tem assim, né? Não tem a transformando. Então, assim, tem pistas assim, né? Mas a palavra samba mesmo foi usada muito tempo depois, né? Tem até um vídeo, cara, eu vi recentemente um vídeo uma entrevista do Ismael Silva, né? Fez a primeira escola de samba.
Ele fala, não, mas o samba do Donga lá era machixe, aquilo ali não é samba. Aí tem o Donga falando, não, a gente já fazia samba, assim. Então, assim, fica todo mundo reivindicando. Né, aquela coisa, mas assim, realmente, você vê que tem uma diferença. Passou a se tocar um pouco diferente. Não vou entrar muito em termos musicais técnicos, não é o caso, mas existe uma diferença na estrutura, na maneira de executar, né? Posso dar, vou tentar dar um exemplo. Opa, mais favor. Demorou, dormiu, mano. Por exemplo, né, se pegar, como a gente chama de cachorro, a gente chama de machixe, seria aquela coisa, né? Esse tipo de ritmo mais assim, né? Isso o que acho que a Gonzaga tocava ou não? Mulher, né? Por exemplo, acho que a Gonzaga. Chicago Hashiki. Isso aqui seria um samba machichado, né, eu diria, né? Depois eu começo a ter um samba que se diz, que a gente chama de samba sincopado, que seria uma coisa mais aqui, né? E seria essas síncopes aqui, né? Que é quase os sons mais modernos, assim, já. Seria puxando para... Que a gente percebe que isso começa a acontecer mais a partir da década de 30, né? Então, com esse pessoal do Ismael Silva, pessoal do Estácio, o bairro do Estácio, lá do Rio de Janeiro. Então, daí você vê essa diferença. Né? Então, respondendo a tua pergunta, o choro é a origem mesmo, assim, de uma música genuinamente brasileira. É o que vem a ser o choro, né? Depois, né? Que vem dessa mistura principal, né? Dessa música formal europeia com essa cultura afro, né? Que a gente tinha aqui, essa cultura, essas músicas de matriz africana, né? Mais rítmica mesmo, né? Que legal. Inclusive tem um vídeo bem interessante que é sobre esse assunto, né, dos gêneros, como é que eles se formam, que é uma coisa fluida, né? Não tem um marco assim a partir daqui e tal. Nada tem, na verdade. Nada tem, né? Mas a gente que fica querendo botar começou no dia tal do ano tal. Exatamente. Iniciar. Inclusive o Serjão, como é que é aquela história que o Serjão fala às vezes? Do primeiro samba, na verdade, era um machixe. A primeira bossa nova, na verdade, era um samba. Não, era um choro. A primeira bossa nova é um choro, né? O primeiro samba é um machixe. Como é que é mesmo? Tipo isso mesmo. Você pega, dizem, né, o marco da bossa nova. O primeiro choro é uma polca. Aí o primeiro samba é um machixe. E a primeira bossa nova é um samba. É isso mesmo, se você vê a estrutura, a característica, assim, né? Mas tem um outro vídeo que eu ia falar que eu acho interessante, que é aquele do Zeca Pagodinho no Jô Soares, explicando a diferença entre o samba e o pagode. Assistam lá que vocês vão ver, cara, é muito interessante a explicação que ele dá, assim. Porque, na verdade, ele tá super certo na explicação, porque o Jô pergunta pra ele assim, né? Pô, mas qual é a diferença do samba, do pagode, do partido alto? Porque ele é o cara que tá justamente nesse meio, né? Se alguém vai saber, porra, isso. Cara, ele fala assim, o samba tem aquela coisa da roda, isso aqui, tem improviso, isso aqui, o partido alto também. Tá, e o partido alto também. Mas o samba... então é a mesma coisa? Não, é igual, mas é diferente. Aí ele fica nessa coisa. Mas aqui no fundo é isso mesmo, assim. É claro que se a gente quiser entender estruturalmente, musicalmente, a gente tem meios para isso. A gente pode pegar uma lousa aqui, analisar e a gente vai entender. Existe algumas diferenças estruturais e algumas diferenças que não são só estruturais, mas são interpretativas, porque depende do meio, né? Depende de onde que essa música está inserida, né? Então, se você pegar os mesmos elementos que você vê na música lá no final do século XIX, depois os mesmos elementos na década de 30, os mesmos elementos hoje, eles estão inseridos, não é a música só por si só, está dentro da sociedade, tem uma série de coisas acontecendo ali, que você tem que levar em consideração, né? Então... e tem outras variações, tem o samba exaltação, o samba de break, tem um monte dessas derivações. Depois você vai... Então, assim, depende, tem que ser uma análise histórica junto, né? Você não pode pegar... Qualquer obra de arte, ela não pode estar desvinculada do contexto histórico, de onde ela está inserida.
muitas vezes tem a ver até com a personalidade do compositor, com a história do compositor, né? Então, você pegasse os compositores do período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, você vê que tem ali teve uma influência muito grande, né, na música desses compositores também. Enfim, sempre se você pegar uma música, tem que pensar nisso, né? E o samba tem a questão das letras, você pegar as letras, né? Que nem tem uma música do Cartola que fala, né, que vão acabar com a... Quer dizer, não é do Cartola. Eles falam que vai acabar com a Praça 11, tal. Por que era isso? Porque o Getúlio Vargas mandou construir uma avenida lá que passava na frente lá, acabava que era onde os sambistas se encontravam. O Cartola tem uma que fala da balança, né? Que lá na praça tinha uma balança onde os sambistas se encontravam. Tinha uma balança lá mesmo. Então, hoje em dia não existe mais. Então o samba, as letras também tem a ver com... Sim, um retrato da época. É um retrato, né? E, na verdade, é uma coisa deliciosa de você estudar, né? De você entender, né? Então, tem isso também. Mas a música brasileira nasceu dessa mistura, principalmente. Que legal. E essa expansão que tu falou pro mundo, assim. E, Cara, então... assim, hoje você consegue identificar onde ela está mais forte, algum país, algum momento, onde é que está sendo feito um bom choro, ou é legal que estão tocando, mas fora também. Eu acho que no Brasil todo tem músicos de excelência tocando, cara. O choro tá muito espalhado, né? Nossa, Pô, muito. o Lucas acabou de tocar lá no Clube do Choro em Paris. Eu já toquei lá também. Nossa, bombando. A gente tocou no... Gente pra caramba, cara. Tocando choro. Em Paris. Sim, nossa, tem Clube do Choro, parece hoje em dia tá igual CTG, bicho. Tem até o pai do mundo. Você foi no JT que lá puxado no Clube da Olhada, como é que é? Tu precisa que bicho. Mas tem, cara, nossa, vocês podem muito. Não, cara, na Holanda, sério, tem uma galera do choro lá forte. Mas todos Forte. parisienses, franceses e holandeses, não... Da maioria gringo, assim mesmo, né? Mas tem brasileiros também, lá, deve ter. Tem também, nossa, na Holanda, na França, na Espanha, Portugal, Portugal. na Bélgica, Alemanha, tudo tem clube de choro, tem movimento de choro, assim. A maioria eu acho que são pessoas de lá mesmo, assim, né? Mas geralmente, cara, assim, os músicos brasileiros sempre estão no meio lá, envolvidos, né? Sempre tem alguém que foi lá e ficou e toca e acaba levando lá esse Não, e essa galera já vai gênero, lá né? também fazer aula aqui, já desse aula, também a gente já deu aula pra essa galera, o pessoal de Paris aqui. Eu e o Glauco mesmo, a gente já foi tocar no Festival de Choro em Lille, ele é França. Já tocamos choro. Eu foquei agora, falei pra galera que parece que lá em Paris tem mais músicos tocando choro do que aqui, assim. A impressão que dá. Tem mais rodas, tem mais eventos, assim, entendeu? Interessante. Não, e o pessoal vem pro Brasil, cara, vem fazer aula aqui, vem fazer aula em São Paulo, vai fazer aula no... estudam mesmo, cara. E, cara, YouTube tem tudo, né, cara? Sim. Você pode... Parece que é show. Com a galera daqui online, então hoje em dia... O choro tem um negócio agregador, assim, cara, que faz a diferença, assim, também, né? A Argentina tem também muito, cara. Coisa da roda. E também, não sei, cara, principalmente ali na Europa, como é uma música que vem da música europeia, eu acredito que a sonoridade pra eles é familiar, assim. Então eles curtem, eles se identificam, assim, sabe? Eu, obviamente, assim, como eu disse, eu gosto muito de filme, então eu sempre lembro de algumas cenas, enfim. E tem passagens de filmes, tanto em Portugal quanto na Espanha, e que eu consigo me lembrar de algumas similaridades Sim, verdade. com o chorinho. Sim, Mas Tem as razão. músicas tradicionais de lá. sim. Então, dos dois países, até a França. É real isso. Tem alguma coisa parecida. Da mesma forma que a primeira vez que eu prestei muita atenção na bossa nova, eu já gostava e eu via muito jazz. Falei, cara, isso aqui é muito igual. Talvez a estrutura não seja 100% semelhante, mas toda a forma... assim, Tem semelhança, com certeza. a bossa nova com o jazz. Obviamente o jazz veio muito antes. E, pô, claro, você começou a falar, Daniel, o cara me começou a passar umas coisas na cabeça, várias cenas de filme, tem uma do 11 Homens e um Segredo, que eu acho que é uma música francesa. Cara, pra mim é muito chorinho, cara. Toda a música das Américas, pois todas as Américas,
tem uma raiz semelhante. Tem essa mistura da música de matriz africana com a música europeia. Isso tem a ver também com a colonização. Sim, e tudo começou na África, né, porra? Não começou na África, mas a África ele acabou levando, obrigatoriamente, né? Eles foram obrigados e acabaram levando a cultura. Eu acho que tem muito disso. Então é muito parecido, meu. Você pega a música na Venezuela, tem muito a ver com o choro. Ou fado também em português, né? Sim, eu falo, com certeza. A coisa do bandolim, né? Tem uma cantora que eu tava vendo um vídeo dela, Cesária Évora, né? Que acho que é de Cabo Verde, né? Que, pô, você escuta ali, cara, parece que tem um regional de choro acompanhando ela. A sonoridade é bem parecida, assim, né? E são colônia portuguesa, né? Imagino que deve ter uma relação. Pessoal, a gente infelizmente tá quase caminhando pro nosso fim da nossa conversa aqui. A gente quer ouvir mais um pouquinho aí, né? Já que estão aí, de graça, né, cara? Não é sempre. Pô, o Lucas não trouxe o violão. Eu vou cantar hoje. Bora. Eu, graças a Deus, moro a 50 metros do bar que foi mencionado aqui algumas vezes. Mas pra quem não tá saindo daqui, vai pra lá. Então amanhã eu estarei lá ouvindo Yes. A gente tá falando aqui de choro, né? Vamos tocar uma do Papa, do choro da nossa música brasileira aqui, que é o Pixinguinha. Opa. Vamos encerrar com a música do Pixinguinha. Essa cara na hora que eu ia entrar. Agora Racionais. Viva o funk carioca. Molejão. Lista. Não fala do Anderson, coitado. O Anderson tá... Não, o cara era muito massa, cara. Fisurado. A caça-meia. Coitado, esse cara sofreu. E hoje perdemos Paul Diano, né? E hoje perdemos Paul Diano, o primeiro vocalista do Iron Maiden. Morreu com 66 anos. E os caras vivem, né? Faça a última pergunta. Vamos pra onde depois? Sim. Partiu do Max. Pô, ele pode fazer plantão. Ih, tá fechado hoje, né? Hoje tá fechado, gente. Por falar nessa coisa de música brasileira fora do Brasil, a gente vai tocar agora, a gente vai viajar com uma orquestra, vamos tocar um concerto emblemático, importantíssimo na música brasileira, que é a Suíte Retratos, do grande Radamés Inátali, que é um grande compositor brasileiro. A gente vai tocar no Uruguai, no Chile e na Argentina, né, com uma orquestra que vai viajar do Brasil para lá, então vamos tocar lá música brasileira. 100% choro? Mas... É um concerto que foi escrito para bandolim, orquestra e grupo de choro junto com a orquestra. Puta, que legal. Que ele fez baseado no choro. Então é uma peça que tem 4 movimentos, chama Suíte Retratos, que é uma peça baseada no choro. Então é uma mistura de música clássica com o choro. É uma peça maravilhosa, assim, recomendo muito quem não conhece. É a coisa mais fina da música brasileira, bicho. É choro. Legal, hein, cara. E vamos tocar foto. Vamos estar o quê? Buenos Aires, Santiago? Não, já vamos Mendoza, na Argentina, Santiago, no Chile e... Montevidéu, né? Montevidéu, no Uruguai. Exatamente. Que legal. Isso quando? Vai que alguém vai estar... Então a gente vai do dia 6 ao dia 11, agora... De novembro. Não lembro exatamente agora disso. Mas é fácil, é só achar a gente nas redes sociais que vai estar. Maravilha. Tá disponível lá. Bacana. Do Bunk e eu não posso ficar muito tempo sem vê-los no Max. Né? Então, quem estiver em Curitiba, é muito fácil encontrar a gente. Toda terça-feira estaremos lá. Exatamente, no Max bombando. Maravilha. Eu queria só fazer uma última pergunta, mas essa é de localização. Nossa, vocês se lembram daquele bar que tinha ali na
Na Guido Straub. Guido Straub. Ela tocava chorinho. Como que é Guido Straub? Era na transversal à República Argentina. Tinha, era acho que uma quadra do Era Só Que Faltava. Se vindo pela República, virava à direita. Dá pra ver. Ah, legal. E eu vi show lá. O Alice. Aí já falou do Alice. O Alice? O Alice? Sim, cara, o Alice. Juiz Bar. Hoje eu gosto meio também. Vocês sabiam. Não. Não, tem mais. Então não é o Alice. O Alice tem um prédio no lugar lá agora. Não é o Alice, não. O Alice foi demolido ali e fizeram outra Então, coisa. será que não era na Guido Straub? Que eu sempre achei que Eu acho que era o Alice mesmo que a gente ia. Eu acho que é. pode Um ser. dia o Alice é um prédio enorme lá. O Dani ia com a gente. Sim, as meninas. Mas o terreno que era Era Só Que Faltava, tem um prédio enorme que dá quase inteira da Álvaro Jorge, se eu não me engano, né? Da Álvaro Jorge. Do outro. Ah, tá, tem um prédio de esquina, tá? Tem um prédio de esquina. Eu sempre esqueço o nome, é um prédio comercial, tem clínicas, eu quero uma casa. Exatamente isso. Acho que é na quadra anterior, que é esse bar que, enfim, os palmeirenses tomaram conta. Vem jogar aqui e faz um. Enfim, saudades de. Não mencionaremos futebol também. Que afinal de contas, nosso time. Eu já não pode falar muito. Botava e ataque, pai. Mas enfim. Tivemos uma gigantesca aula hoje novamente. Foi umas vezes hoje. Baita aula, hein, cara? Baita aula. Lucas, Daniel, foi um prazerzaço recebê-los aqui. Valeu, meu querido. A Foz saiu de lá e veio pra cá. Não foi monumental, cara. Todo programa é o melhor. Todo programa é o melhor. Não, cada programa é diferente, né, cara? É totalmente, cara. 100% diferente. Eu acho que Tem uns que é o papo mais esquizofrênico, outros é, a aula que a gente teve aqui, o Glauco foi um baita papo com a Nicole. Bom, enfim, todo mundo traz um pouquinho da sua história aí, né? Porque a gente dá o espaço aqui é pra isso, cara, pra gente, celebrar a música boa, né? Não só brasileira, mas principalmente a brasileira. E mostrar que tem gente fazendo música boa ainda, né? De certa forma, a gente tem um papel aqui um pouco, vou falar doutrinário, mas até um pouco educativo, né? Pra gente mostrar pras pessoas que, cara, tem outras coisas a ser conhecido. tenta citar no No Main Street, no certo mídia. Sim. até hoje eu ouvi algo assim, cara, as pessoas falando o porquê do pagode, porquê do. Cara, só toca isso. Quer dizer, o pagode não tanto mais, mas. É sertanejo, tem festival de sertanejo, ele vai no Brasil inteiro. Cara, por que não. Que a televisão e a maior emissora não bota o chorinho, cara, conta da história. Cara, mas a gente vê no Brasil, sempre que eu vejo assim, eu vejo pessoas assim, nada contra escolhas de gênero musical, cara, cada um, tem que ouvir mesmo o que gosta, tá tudo certo. Mas Meio contra gosto, hein? não é. Não, Eu só tô explicando antes pra não parecer que eu tô falando outra coisa, mas o que eu quero dizer é muito simples. É que muitas vezes eu vejo gente falando, por exemplo, do rock, né? Que é uma música que se espalhou no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos sempre foi muito bom nisso, né? De divulgar a música deles e fazer, né? Se espalhar pelo mundo, não por acaso, né? Então, você vê no Brasil, cara, pessoas que sabem tudo, cara, sobre as bandas estrangeiras, assim, sabe o nome de tudo, cara. Sabe exatamente, conhece de cabo a rabo. Cara, não conhece os artistas brasileiros, por exemplo, né? Então, um cara igual o Pixinguinha, por exemplo, cara, se fosse americano, teria uma estátua dele lá. Pois é aquilo que eu falei também, porque comigo foi assim, né? Depois de muitos anos, assim, que eu fui descobrir a música brasileira, né? Acho que acontece com muita gente. E eu fico pensando, poxa, O Tamiro, cara. o senhor conhece tanto sobre a música de agora, o Iron Maiden, na Álica, sobre Rolling Stones, sobre. Enfim, ou pega artistas mais antigos, vamos lá, Muddy Waters, ou uma pessoa que gosta muito de jazz, de Ella Fitzgerald, de Billie Holiday. Outra coisa também, assim, que eu vou falar que talvez a gente iria começar tudo de novo, mas é um papo longo, mas tem uma relação que as pessoas entendem que tem uma relação entre fama e importância cultural, qualidade. Então, assim,
mas como o mundo inteiro conhece, não, então esse aqui certamente é muito melhor do que esse aqui. Exatamente. Isso também é um erro, né? Não. Não é erro, não. É um equívoco total, né? Então, assim. Mas, enfim, a gente precisaria incentivar as pessoas a entendessem que o importante é a gente ir de encontro à arte. Né? E não ficar esperando que a arte venha de encontro a você, né? Então, o que a indústria faz é levar para você. Não fique aí paradinho que eu vou trazer aqui para você. Não se incomode. Ó, isso aqui que é bom, tá? Escuta isso aqui. E as pessoas vão perdendo o interesse e vão perdendo a motivação de, assim, elas entenderem que elas têm que ir ao encontro, né? Você não vai ouvir uma música e vai entender a primeira vez que você ouvir. Você não vai ouvir uma sinfonia do Beethoven. Já ouvi uma vez, já entendi tudo. Não vai, cara. O cara passou a vida escrevendo aquilo ali. Ou então você vai numa exposição, aí você bate o olho no quadro, assim, você olhou durante 10 segundos o quadro e fala, beleza, já entendi tudo. Na verdade, tem muita informação naquela obra ali, né? Então, como que você faz? O quadro não vai falar para você, né? Então, assim, a gente teria que ser instigados, né? Nós deveríamos ser provocados a ir de encontro à arte, né? A gente tentar ir lá e absorver, não ficar esperando que o artista faça uma música sob medida para o teu gosto, para você. É isso aí. Né? E isso se perdeu, né? Há muito tempo, né? A gente não tem muito esse ímpeto mais. Abertura para experiência e para novas experiências, né? Por exemplo, faz pouco tempo eu voltei a comprar vinil, né? Para ter aquele prazer do encarte, tudo aquilo, né? Até tátil, né? Você colocar o vinil, você ouvir um disco inteiro, né? Então tudo ficou muito volátil, né? Muito descartável, né? Então as pessoas... Tanto que todo mundo vai num show hoje, a primeira preocupação da pessoa é levantar o celular e filmar. Pois é. Ela perde a experiência. Só clica aí, filma. Será que depois assiste? Não assista. Pergunta e fala, Depois fica em casa assiste. Legal. Olha que enquadramento, hein? Não vai assistir, né, cara? Então perde o momento. Já aprendendo na era do show do Black Hill que a gente foi. Sim. Cara, assim, cada nota, assim, o prazer que aquilo dá e depois a experiência que você teve é o que valeu. Não o que eu postei, porque para os outros saberem que eu fui no show. Exatamente. Hoje em dia, sim, né? Então, assim, e aí as pessoas acabam consumindo parece que qualquer coisa, né, cara? Meio fast foodização da música. Exatamente, o mercado tomando conta, né? Acaba indo no embalo, né? Nossa, tá todo mundo falando que é bom. No programa do fulano lá, falou que é bom. E isso, assim, o investimento, assim, em cima disso, né? Para fazer um produto virar, assim, tipo um cantor sertanejo. Tem sempre alguém ganhando muita grana em cima. Não é só assim, é um negócio bom. É investimento, né? E tem daí na base lá, né? A própria educação, Sim. que perfeito abandonou o áudio. Pô, a gente às vezes vai tocar em escola, a galera adora choro, bicho. Os caras nunca ouviram, mas as crianças adoram. O problema é que eles nunca ouvem isso em lugar nenhum. E nem vão. Não tem aonde ouvir, cara. Esse é o grande problema. O que eu passo da música, que eu digo que a música que eu não gosto, que eu acho horrível, e concordo com a explanação mesmo que minha prima deu quando veio aqui, a que você deu agora, é isso, é essa fomentação de uma cultura que é meu gosto, eu não acho nada legal. Quando minha filha foi fazer festa de 15 anos, por exemplo, ela estava preocupadíssima comigo, porque os amigos dela iam tocar, e enfim, foi para tratar no DJ, mas os amigos dela iam querer tocar e a música não ia gostar. Falei, filha, eu vou ter que fechar o ouvido de alguma forma, paciência. Mas não é o que eu gostaria de ouvir que tocasse na tua festa. Paciência. Mas a história da indústria, o que tinha antigamente nas rádios, o jabá, enfim, acho que destruiu muito da nossa cultura. Muito. Demais, total. E, infelizmente, emburreceu muita gente. Não vou dar nome aos bois dos gêneros musicais, subgêneros, mas é minha... Fica pro próximo episódio. Fica pro próximo episódio. Galera, passamos de novo do horário, só para variar. Dessa vez o Grupo Lin foi o que fez a pergunta. Moçada, muito obrigado. Lucas. Obrigado aí. Ficamos juntos. Só Valeu. aula em Candadaço e até a próxima, moçada. Hasta. É nóis.